Dia 58, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Hoje a gente fala sobre base sólida. Mateus 7, 26, 27. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Deuteronômio 30. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra qual possuir. Lucas 6, 46, 49. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, e deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Salmos 1, 1, 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. João 14, 23, 24. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a morada. Aquele que não me ama e não guarda as minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que enviou. Hoje nós vamos falar sobre a base sólida, o alicerce, uma base bem construída, uma boa fundação. Na construção civil a gente sabe, se uma casa, se um prédio não tiver uma boa fundação, não funciona, tudo dá errado, tudo acaba por ser destruído. Nesse momento, talvez essa mensagem esteja chegando para você num momento onde toda a sua vida está dando errado, onde parece que está tudo desmoronando, onde parece que as coisas não estão dando certo, onde os planos que você fez para sua vida talvez estejam frustrados, aonde talvez tudo que você fez, se dedicou por vários anos, por muito tempo, agora esteja ruindo, seja na vida financeira, emocional, profissional. Porque talvez lá no início a gente não tenha feito uma boa base, um bom alicerce para a nossa vida. A gente talvez não tenha colocado Deus no nosso caminho, procurado um propósito, tido a calma. Isso acontece muito com os jovens que escolhem uma profissão, escolhem uma faculdade, às vezes no impulso, no ímpeto, às vezes eles pensam que eles estão fazendo aquilo porque aquela profissão dá um bom dinheiro, às vezes porque os amigos influenciaram, às vezes porque os pais influenciaram, às vezes porque eles querem orgulhar alguém. E durante o caminho eles acabam abandonando esse curso, abandonando essa profissão, porque eles entendem que não é aquilo que eles queriam para eles, que não é o caminho que eles estavam trilhando, porque eles não tiveram a calma de, juntamente a Deus, fazer uma boa base, fazer um bom alicerce e pensar bem no que eles queriam para a própria vida deles. E eles construíram todo aquele início de uma carreira em cima de bases fracas, como um motivo financeiro, como influências, e não sobre uma base forte, sobre um desejo, sobre um propósito, sobre uma virtude que eles estavam vendo neles mesmos.
E às vezes é até pior do que isso, porque às vezes quando você descobre isso cedo, você consegue mudar, corrigir a rota junto a Deus, pedir para Deus ajudar e refazer esse. Muitas vezes a gente faz todo o caminho, a gente está no emprego há 10, 15, 20 anos, a gente está num relacionamento há muito tempo, a gente está levando uma vida que a gente não gosta, que a gente não queria, por comodismo, por medo da mudança, por falta de pedir orientação a Deus para ver que aquele alicerce foi feito no lugar errado, que a base foi feita no lugar errado, e ele tende a ser arruinado, tende a ser destruído quando os ventos vierem. Nesse momento a gente precisa de coragem, a gente precisa pôr a nossa vida nos caminhos e nas mãos de Deus, para que Ele nos ajude a encontrar, sim, as nossas bases fortes, porque a nossa base da vida, a nossa base forte, o nosso alicerce é a palavra de Deus, é Deus no nosso caminho. E aí sim a gente pode buscar aquele caminho, buscar aquela mudança que a gente precisa. Porque sem uma boa base, nada vai dar certo. Então, nesse momento, se você está nessa mensagem, com a tua vida desmoronada, entregue nas mãos de Deus, procure fazer uma boa base para daqui para frente você construir com Deus um caminho maravilhoso para a sua vida. Em contrapartida, se você já está muito bem alicerçado, se você já está estabelecido, se você não está passando por essas dificuldades, também entregue sua vida a Deus, entregue seus caminhos a Ele, porque nos próximos planejamentos você tem que planejar sempre com a sabedoria de Deus, para planejar com bases fortes e desfrutar de tudo que Ele tem de maravilhoso na nossa vida.